Adão e Eva realmente existiram? Alguns vão dizer que Gênesis, principalmente os primeiros relatos, é apenas um mito. Ou seja, é uma história contada que tem uma verdade por detrás, mas não necessariamente os fatos ali descritos, as coisas citadas ali, realmente aconteceram. Por exemplo, Adão e Eva sendo os primeiros humanos na Terra. Poderia ser ou não verdadeiro. Por exemplo, também a serpente falante poderia ser uma alegoria sobre Satanás e não o próprio Satanás ali representado naquela serpente. Fato é que muitas vezes nós olhamos para Gênesis e nos confundimos um pouco, principalmente quando coisas que não estão dentro do nosso contexto e muito distante do nosso contexto, para falar a verdade, nos confundem. Por exemplo, as pessoas viverem mais de 500 anos, já pensou? Isso para nós é impossível. Então, o que isso quer dizer? O que isso traz para nossas vidas? O que nós podemos aprender quando nós observamos as pessoas dizendo que Gênesis não é uma história verídica e como nós combatemos isso? Então, nós vamos perceber isso nesse vídeo de hoje. Primeiramente, a gente tem que entender que existe base suficiente para nós crermos que Adão e Eva, o relato de Gênesis, Adão e Eva são pessoas reais. Foram pessoas que realmente existiram. Principalmente porque Gênesis 1 e 2 relata eles como pessoas reais. Ele não relata, não tem essa brecha, como muitos apontam, na literatura de Gênesis, para apontar que Adão e Eva eles são figuras ou são alegorias para mostrar uma realidade maior. Não tem essa ideia tão clara descrita no livro de Gênesis. Outro ponto também é que em Gênesis 4, versículo 1 e 25, e Gênesis 5, versículo 1 e seguinte, a gente percebe que Adão e Eva tiveram filhos. Eles tiveram uma descendência. Então, seria muito estranho e não encaixaria se esse relato, se essas duas pessoas não fossem reais, e essas pessoas gerassem filhos reais, que a descendência é descrita e em várias outras genealogias se apontam os dois, se apontam eles como os pais, os primeiros, e aí daí vindo a descendência. Então seria muito estranho se eles fossem mitos e aquelas descendências seguintes, como é mais difícil ainda apontar que esses realmente são mitos, como por exemplo genealogias em 1 Crônicas, essas coisas mostram que existe uma discrepância, existe uma tensão aí entre acreditar que Adão e Eva são mitos, quando os seus filhos realmente existiram e realmente são citados em várias genealogias, mostrando a historicidade deles dois. É interessante também que a frase "esta é a geração" ou "são estas as gerações de", que é citada, por exemplo, em Gênesis 6:9, 9:12, 10:1, versículo 32, 11:10, 27, 17:7 e o versículo 9, ela também é empregada para Adão e Eva em Gênesis 5, versículo 1. Você vai perceber que a mesma ideia das gerações de Noé, da geração de Adão, da geração de Abraão, também é citada Adão e Eva, a geração de Adão e Eva em Gênesis 5, versículo 1. Outro ponto muito importante é que 1 Crônicas 1, versículo 1 aponta diretamente para Adão e Eva. Nessa genealogia que ele vai traçando dentro do povo de Deus, começa com Adão e Eva, tirando assim toda essa gama de mitologia por detrás desses dois personagens bíblicos. Outro exemplo muito importante é em Lucas 3:38. Ali se é citado Adão como o topo da descendência do próprio Senhor Jesus. Então, perceba aonde isso vai, perceba a importância de acreditar que Adão e Eva foram pessoas reais. Se nós entendermos que Adão e Eva não são pessoas reais, isso coloca a genealogia de Cristo e o texto de Lucas 3:38 em xeque. Por quê? Se é citado Adão e isso vai até Jesus, então aonde nós chegaremos? Falando em Jesus, ele também cita em Mateus 19, versículo 4, Adão como sendo aquele primeiro homem. Jesus se refere a Adão e Eva como macho e fêmea. Eles são os primeiros seres humanos e eles tiveram uma união física, baseando assim o casamento que Jesus descreve em Mateus 19. Ali ele está falando sobre divórcio, e naquele contexto ele está falando também sobre casamento. E ali ele aponta Adão e Eva como esses personagens que deveriam sim ser reais. Outro problema em acreditar que Adão e Eva não são personagens reais é porque o próprio apóstolo Paulo também mostra que Adão foi um personagem real. Ele baseia a morte entrando no mundo através desse personagem.
E assim como a morte entrou no mundo através de Adão, a vida entra através de Cristo. Então, se Adão é um mito, por que não colocar em xeque também Jesus? Qual é a dificuldade então de associar esses dois personagens como reais? Pois eles são reais. Paulo vai deixar isso claro em Romanos 5,14. Por um só homem entrou o pecado, mas também a graça vem por um só homem, Jesus Cristo. Paulo também cita isso em 1 Coríntios 15:45. Ali ele demonstra como o primeiro homem, Adão, traz as consequências de si, e também temos o último Adão. Então o nome é ali tipificado para mostrar que esses dois personagens, esses dois homens, foram reais, Adão e Jesus Cristo. E por fim, Paulo, para demonstrar que a mulher não deve ter autoridade na igreja, que a mulher não deve ter autoridade sobre o homem, ele cita justamente Adão como um exemplo, do primeiro homem, pois ele foi criado primeiro. Citando ele como exemplo primeiro, assim ele baseia a sua argumentação de que Deus deu autoridade para o homem, citando este homem que realmente existiu. Todos esses pontos demonstram para nós que Adão e Eva são personagens verdadeiros. Nós não podemos simplesmente achar que aquilo que foi descrito em Gênesis 1 e 2 e 3 são mitos. Tudo que é relatado ali é para que nós possamos crer que Deus ele age no ser humano e por muitas vezes nós podemos nos deter em alguns aspectos da criação, em alguns aspectos da palavra de Deus que são difíceis de compreender, mas nós devemos entender que o nosso Deus é um Deus soberano. Ele é um Deus infinito. Ele é um Deus que faz conforme a sua vontade. Ele não é um Deus limitado por nossos próprios desejos e mentes. Ele não é o Deus limitado pela natureza ou pela sua criação. Ele é um Deus infinitamente maior do que nós podemos pensar. Então ele trouxe à tona o que ele queria trazer para as nossas vidas, a revelação que ele queria nos dar. E em muitos momentos, como esse de Gênesis 1 a 3, alguns relatos descritos ainda em Gênesis, outros em Êxodo e por aí vai, podem parecer esquisitos para a nossa cultura tão secularizada. Uma vida debaixo do sol, como diria Salomão. Uma vida da qual Deus não existe. Da qual as pessoas acham que Deus não existe. Mas nós devemos perceber que devemos continuar nos apegando ao efeito sobrenatural que vem de Deus. Não é algo próprio nosso, não é algo que nós tiramos da nossa mente, mas é a própria palavra do Deus verdadeiro que se revelou para nós, que nos mostra que existe sobrenaturalidade na vida. E é Ele quem traz isso para as nossas vidas e traz às nossas mentes essa revelação. Então nós não podemos deixar de acreditar que Adão e Eva são personagens verdadeiros. Devemos continuar crendo porque nós temos muitos motivos para isso, como nós observamos aqui. Se você gostou desse vídeo, você pode então curtir, se você quiser, comentar, compartilhe esse vídeo com algum irmão para poder compreender melhor essa questão de Adão e Eva. Você pode deixar no comentário uma sugestão de algum vídeo ou algo do tipo que você queira trazer para nós podermos conversar aqui. E caso você queira ver outros vídeos desse canal, outros vídeos como este, você pode estar clicando na telinha a seguir. Que Deus abençoe a sua vida.